Boa tarde, chamo-me António Fernando Nabais e sou um dos autores destes dois livros, Contos Arrepiantes da História de Portugal. O primeiro volume, Idade Média e Medonha, o segundo, Descobrimentos Desgraçados. Escrevi este livro em coautoria com o Rui Correia e com ilustrações do Hélio Falcão. Vou passar a ler dois contos, um de cada livro, esperando que gostem, que se divirtam e que aprendam. Muito obrigado. Lepra, o mal pegadiço. Apelidada de mal de Lázaro, dor de São Lázaro ou mal pegadiço, a lepra era uma das doenças mais terríveis da Idade Média. Ser leproso, gafo, como então se dizia, não era coisa de pobres. Podia calhar a qualquer um. Havia alguns leprosos ilustres, com muito dinheiro e que viviam em suas casas, sempre isolados do resto do mundo. Ninguém sabia exatamente como ou porquê, mas havia a noção de que a lepra era uma doença que causava dano ou constituía um perigo. E que era pegadiça, ou seja, contagiosa. O contágio podia acontecer através da saliva, a falar, espirrar ou beijar. Mas isso só acontecia entre pessoas com contacto muito frequente e muito próximo. A doença detectava-se com facilidade. O leproso começava por contrair muitas manchas na pele e feridas como pus em todo o corpo. Depois, a lepra causava deformações horríveis nas mãos, pés e rosto, que se tornava irreconhecível. Os dedos dos leprosos eram muitas vezes amputados. Quando se apanhava a lepra, isso significava que o doente seria obrigado a deixar de se relacionar com as outras pessoas, o que representava para a maioria passar a viver na mais absoluta pobreza e à custa de esmolas. Eram marginais que andavam em grupo de terra em terra a pedir. O rei Dom Pedro I chamou-lhes Lázaros Andantes. Usavam uma sineta para se saber que estavam por perto. Não se sabem se a sineta servia de aviso para que as pessoas se afastassem ou se era para conseguirem mais esmolas. Havia casas que recebiam os gafos, as gafarias. A prova de que a lepra não era assim tão contagiosa é que havia pessoas sãs a trabalhar nas gafarias durante anos sem apanhar a doença. Mas entrar numa gafaria era apenas para muito poucos. Estas leprosarias não serviam para curar ninguém. Serviam para isolar os leprosos do contacto com os sãos. Por vezes, os leprosos eram autorizados a viajar. Podiam ir a romarias religiosas e os leprosos de Santarém podiam sair da leprosaria para ir às Caldas banhar-se nas águas termais. Sendo óbvio que a lepra não era uma doença tão contagiosa como a peste, o medo fazia com que os leprosos fossem mantidos sempre afastados do contacto com as pessoas saudáveis. Pelo simples não. Aliás, a sua entrada nas cidades era muitas vezes recusada a pontapé. E algum leproso que tentasse mais de uma vez entrar sem autorização seria chicoteado com varas e expulso à pancada. Este foi o primeiro. Sem nariz, sem orelhas, sem uma mão e sem um dedo. Afonso de Albuquerque, vice-rei da Índia, depois de uma campanha militar em 1510, deixou um conjunto de soldados a tomar conta do território conquistado e foi tomar a importante cidade de Malaca. Quando, cerca de 2 anos depois, regressou, encontrou tudo desfeito. Alguns homens tinham chegado ao ponto de se converterem ao islamismo. Durante 3 dias de torturas, os traidores sofreram a amputação da mão direita, do polegar esquerdo, das orelhas e do nariz. Os cabelos e as barbas foram arrancados. Muitos morreram. Um desses homens chamava-se Fernão Lopes e tinha ficado a comandar o pequeno exército. Depois de lhe ter acontecido o que leram, andou a viver de esmolas em Goa. Ao fim de 3 anos conseguiu entrar num navio que vinha para Portugal, onde viviam a mulher e os filhos. Uma das paragens habituais era a ilha de Santa Helena, já no Oceano Atlântico. O navio em que estava Fernão Lopes lançou âncora e alguns marinheiros foram à terra buscar água fresca ou descansar. Quando voltaram a embarcar, perceberam que Fernão Lopes tinha ficado. Talvez tivesse pensado que a família não quereria recebê-lo ou que o rei não lhe perdoaria os crimes que tinha cometido na Índia. Durante 1 ano, viveu completamente sozinho, numa caverna que tornou o mais confortável possível. Um dia, avistou um navio português que se aproximava da ilha e escondeu-se, pensando provavelmente que poderiam prendê-lo. Desceu à praia apenas quando viu que já estavam de partida. Nesse momento apercebeu-se de que um galo tinha caído à água. Recolheu-o e, em vez de o transformar em canja, fez dele um animal de companhia. Fernão Lopes continuou a esconder-se sempre que a ilha era visitada. No entanto, os marinheiros portugueses que faziam aquela viagem já sabiam da história do português que ali vivia sozinho e deixavam-lhe alimentos. A pouco e pouco, Fernão Lopes foi aceitando conviver com
com os que por ali passavam e assim se manteve durante 10 anos. Diz-nos Gaspar Correia, na sua obra Lendas da Índia, que o rei de Portugal quis conhecer Fernão Lopes. Este acabou por vir a Portugal, tendo ainda passado por Roma a fim de pedir perdão ao Papa. Depois disso, Fernão Lopes manifestou um desejo. Vê se adivinhas. Dinheiro? Nada. Um palácio com vista para o mar? Nem pensar. Quis voltar para Santa Helena, onde ainda viveu por mais 20 anos, mesmo sem nariz, sem orelhas, sem uma mão e sem um dedo.